Olá a todos, eu me chamo Carlos Leonardo Figueiredo Machado, sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Movimento Humano da ESIF de URGS. Vou apresentar o trabalho oriundo da tese de doutorado intitulada Relação da Força, Potência e Qualidade Muscular com a Capacidade Funcional Não Relativizada e Relativizada em Mulheres Idosas. Neste projeto e ao longo do doutorado, eu fui orientado pelo professor Dr. Ronei Silveira Pinto. Bom, diversas alterações acompanham o avanço da idade e o processo de envelhecimento, como, por exemplo, a redução da massa muscular, da força e da potência muscular, e a redução da qualidade muscular, que é uma medida que utiliza tanto um parâmetro de desempenho, como força e potência, e também um parâmetro de massa muscular. A literatura traz que esses três parâmetros eles estão relacionados com a capacidade física funcional do indivíduo idoso e que a qualidade muscular parece ser o principal preditor da capacidade física funcional em pessoas idosas. Ainda assim, há controvérsia na literatura sobre os achados nesse tópico. Neste trabalho publicado pelo nosso grupo de pesquisa ano passado, a gente identificou que a qualidade muscular, utilizando a medida de ultrassonografia, ou seja, a espessura muscular, não apresentou correlação significativa com o desempenho físico funcional em pessoas idosas. Por outro lado, a medida de qualidade muscular utilizando a massa magra via região da coxa, obtida através do DEXA, demonstrou uma correlação significativa com o desempenho funcional em pessoas idosas. Este trabalho ele possui algumas limitações, como por exemplo foi utilizada uma medida de força muscular, mas não uma medida de potência muscular, que é talvez uma maior preditora da capacidade funcional em comparação à força muscular. A medida de força muscular ela foi vista do ponto de vista isométrico e não uma condição dinâmica, ou seja, o teste funcional foi feito de uma condição dinâmica, porém a medida de força foi obtida em uma condição isométrica. Recentemente, alguns autores trouxeram uma medida alternativa para verificar a massa muscular de forma mais precisa através do equipamento DEXA. Nessa medida, os autores eles conseguem identificar massa muscular da região anterior e posterior da coxa e viram que a massa muscular da região anterior da coxa apresenta relação com a força e a potência muscular de extensores de joelho, e também indivíduos com lesão de ligamento cruzado anterior, eles apresentam menor quantidade de massa muscular da região anterior da coxa em comparação ao seu membro não lesionado. Assim, essa medida de qualidade muscular utilizando a região da coxa parece bastante interessante, uma vez que ela isola um pouco mais a região muscular de interesse. Adicionalmente, é interessante observar também que estudos com pessoas idosas e o desempenho físico funcional não têm feito a relativização dessa medida pela massa corporal dos indivíduos, uma vez que a maioria dos testes físicos funcionais envolve o deslocamento do corpo e os indivíduos apresentam diferentes quantidades de massa corporal total, parece interessante também ver o desempenho físico funcional de forma relativizada. Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar a relação da força, da potência e da qualidade muscular de extensores do joelho com o desempenho físico funcional absoluto e relativizado pela massa corporal total em mulheres idosas. Para a participação no estudo, era necessário ter idade igual ou superior a 60 anos, ser destreinado por ao menos 6 meses e ter vacinação completa, ou ao menos 2 doses para a Covid-19, uma vez que o projeto começou ainda em período de pandemia. A massa corporal das participantes foi avaliada utilizando o equipamento DEXA, onde ocorreu a varredura tradicional, ou seja, do corpo inteiro. E a partir dessa análise, a gente selecionou posteriormente a região da coxa para o cálculo da qualidade muscular. Em adição a essa análise, as mulheres também foram analisadas de forma lateral, o membro direito, para seleção da região anterior da coxa do membro direito, como demonstrado na figura da direita. A força muscular máxima das participantes foi vista através do teste de 1RM, o teste de uma repetição máxima, feito na cadeira extensora de forma bilateral. Após a obtenção da carga máxima para uma repetição dentro das condições propostas, foi identificado 50% dessa carga e a potência muscular gerada com 50% dessa carga foi obtida. Com as medidas de força e de potência muscular e as medidas de massa muscular, foi calculada então a qualidade muscular de membros inferiores das participantes. A qualidade muscular ela foi vista utilizando a medida de força e a medida de potência muscular, assim como a medida de massa magra da região da coxa e a massa magra da região anterior da coxa. Para avaliação da capacidade física e funcional das participantes, foi utilizado o teste de sentar e levantar da cadeira por 5 vezes, utilizando um encoder linear, e a partir desse teste foi identificado o tempo médio da fase concêntrica, a subida das 5 repetições, e esse tempo foi utilizado como o parâmetro de identificação do desempenho funcional das participantes.
Esse desempenho foi visto de forma absoluta, ou seja, apenas o seu tempo, e foi visto também relativizado pela massa corporal total, onde esse tempo foi dividido pela massa corporal total individual de cada participante. Para análise estatística, foram feitas correlações para ver a relação da força e da potência muscular e também da qualidade muscular com a capacidade física funcional de forma absoluta e a capacidade física funcional relativizada pela massa corporal total das participantes. Para as correlações significativas, foi visto também o coeficiente de determinação, o R ao quadrado. O nível de significância adotado foi de alfa menor que 0,05. Em relação às características das participantes, elas tinham média de idade de 66 anos, massa corporal total de 71 kg, percentual de gordura de acima de 40% e percentual de massa magra do corpo todo em torno de 57%. Sobre o resultado das correlações, inicialmente a força muscular e a potência muscular não apresentaram correlação com o desempenho físico-funcional de forma absoluta. Por outro lado, força e potência muscular apresentaram correlação significativa com o desempenho físico-funcional relativizado pela massa corporal total. Em relação à qualidade muscular, a qualidade muscular, tanto utilizando a medida de força quanto utilizando a medida de potência e as medidas de massa magra da coxa e a medida de massa magra da região anterior da coxa, apresentaram correlação com o desempenho físico-funcional visto de forma absoluta e também com o desempenho físico-funcional visto de forma relativa, ou seja, relativizado pela massa corporal total. Também destaca-se que a medida de qualidade muscular utilizando a massa magra da região anterior da coxa apresentou correlações de maior força e maior coeficiente de determinação em comparação à qualidade muscular utilizando a medida da região da coxa inteira. Quando falamos da relação de parâmetros neuromusculares com o desempenho físico-funcional em pessoas idosas, a literatura, alguns autores têm levantado que a potência muscular é uma maior preditora que a força muscular do desempenho físico-funcional. No presente estudo, não encontramos relações significativas entre as medidas de força e de potência muscular de sensor joelho com o desempenho no teste sentar e levantar a cadeira de forma absoluta. Por outro lado, quando a gente relativizou o desempenho físico-funcional pela massa corporal total, a gente encontrou sim que a força e a potência muscular apresentam relação com o desempenho físico-funcional, sem grandes diferenças na força dessas relações. Uma outra linha de autores sugere que a qualidade muscular é mais preditora que o desempenho físico-funcional em comparação à potência e à força muscular. No presente estudo, encontramos que a medida de qualidade muscular, tanto utilizando o parâmetro de força quanto utilizando o parâmetro de potência, demonstraram relações significativas com o desempenho físico-funcional de forma absoluta e o desempenho físico-funcional de forma relativizada pela massa corporal total. Assim, com base nos nossos achados, a qualidade muscular foi a principal preditora do desempenho físico-funcional em mulheres idosas. Um outro achado interessante do presente estudo é que a medida de qualidade muscular utilizando a massa magra da região anterior da coxa apresentou correlações de maior força e maior coeficiente de determinação em comparação à medida de qualidade muscular utilizando a massa magra da região da coxa inteira. Esses achados reforçam a necessidade de uma medida mais específica possível quando a gente vai falar da qualidade muscular. A qualidade muscular ela também é compreendida como uma medida de eficiência do sistema neuromuscular, ou seja, o quanto que tu consegue gerar de performance considerando a quantidade de massa magra que tu tem disponível para isso. Com base nos achados do presente estudo, especulamos que há uma transferência na eficiência de conseguir gerar muito desempenho pela quantidade de massa magra que se tem, com uma eficiência em gerar o desempenho físico-funcional de forma absoluta e também relativizado pela massa corporal total. O presente trabalho possui algumas limitações, como por exemplo apenas um teste físico-funcional foi utilizado e a literatura também utiliza de outros testes para a mensuração da capacidade física e funcional em pessoas idosas. Além disso, o nosso teste sentar e levantar a cadeira foi um teste muito mais voltado à potência muscular, uma vez que é um teste extremamente curto, com alta intensidade de geração de desempenho, e alguns trabalhos utilizam o teste sentar e levantar a cadeira por 30 segundos, ou seja, um teste com uma característica maior de resistência em comparação a um teste de 5 repetições. Além disso, os nossos achados envolvem exclusivamente extensores do joelho e mulheres destreinadas. É possível que os resultados variem conforme outros grupos musculares envolvidos e avaliados. Também o status de treinamento seja diferente entre as populações, a condição clínica ou alguma condição geriátrica prévia.
Como conclusões, a força e a potência muscular apresentaram correlação significativa apenas com o desempenho físico-funcional relativizado pela massa corporal total. A qualidade muscular apresentou correlação significativa tanto com o desempenho no sentar e levantar a cadeira visto de forma absoluta e também de forma relativizada. Esta medida, a qualidade muscular, ela também apresentou maiores coeficientes de determinação que a força e a potência muscular. E também, a medida de qualidade muscular utilizando a massa magra da região anterior da coxa apresentou correlações de maior força e maior coeficiente de determinação em comparação à medida de qualidade muscular adotando a massa magra da coxa inteira. Os nossos achados reforçam o uso de medidas neuromusculares adicionais, como a qualidade muscular e a relativização do desempenho físico-funcional pela massa corporal total, quando se busca compreender os principais determinantes do desempenho físico-funcional em mulheres idosas. Por fim, gostaria de agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para que o projeto e o doutorado pudessem ser concluídos. Muito obrigado.